Maria, Cris. Obrigada, Gustavo, Kênia, vendo vocês aqui na sala. Obrigada e boa noite a todos. Olá, meu nome é Maurício Casa e eu venho apresentar para vocês a Team One, empresa pioneira na educação de alinhadores ortodônticos. Ela nasceu com o propósito de desenvolver a odontologia de excelência baseada em seu conteúdo de alta qualidade e acessível, para que o doutor ascenda substancialmente na sua curva de aprendizagem. Nosso portfólio de educação aqui na Team One tem o foco no dentista digital. Há diversos cursos online e presenciais sobre alinhadores Invisalign e Selfie, também cursos sobre gestão estratégica de clínicas odontológicas e também assuntos correlatos à ortodontia, como fluxo digital restaurador e análise do sorriso. Além disso, há diversas modalidades de consultorias clínicas, que você pode usar para planejamentos ortodônticos ou para planejamentos reabilitadores. Acesse nosso site para conhecer as diversas opções de serviços que a Team One disponibiliza para você. Olá. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com todos? É um prazer estar com vocês aqui novamente para essa noite de estudo. Hoje o nosso tema é revisão de setup selfie em Invisalign. Como sempre, né, esse webinar é o nosso webinar semanal. Toda terça-feira vocês se encontram aqui conosco para estudarmos juntos durante 1 hora. E não se esqueçam que quem ainda não está na nossa mala direta, não recebe os nossos e-mails ou não está no nosso WhatsApp, nos nossos grupos, pode também acessar esse webinar via Instagram ou o link que recebem, que tem lá no nosso site da Team One. Mas sempre no nosso Instagram, essa informação também está atualizada. Meu nome é Elaine Takihara, eu sou ortodontista, trabalho não só na parte do meu consultório, atendo meus pacientes em clínica, só com ortodontia, mas também tem em paralelo aí um trabalho que a gente faz na educação, trabalhando como consultora, falando sobre alinhadores já há alguns anos, né? Não só aqui na Team One, mas em outros cursos, em outras oportunidades também. Então, quem não conhece nossa rede de educação, fica aí um convite e também, né, o convite para conhecer a Abralo Digital, que é a Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos, da qual eu sou co-diretora, junto com a doutora Miriam Ábido e a doutora Juliana Daia, tá? Então, sempre incentivando aí, estimulando essa parte do estudo da educação com os alinhadores ortodônticos. Para quem não conhece, esse é o nosso site, ali vocês vão encontrar não só as opções que nós temos sobre cursos, mas também consultorias. Então, sempre que vocês estiverem em dúvida ou estiverem precisando de um serviço de consultoria clínica e educação da Team One, por favor, busquem ali o nosso endereço www.team1.one, os replays dos webinars, a plataforma de TPS, de educação, tudo fica concentrado no nosso site. Bom, para a gente falar um pouquinho hoje, a gente trouxe aí essa temática, né? Já faz alguns meses que eu estou fazendo essa temática da terça-feira de revisões de setup, e eu tenho trazido para vocês casos Invisalign e Selfie em paralelo, né? Para que vocês entendam que a mecânica, o planejamento sempre é muito similar, né? Muda sim o visualizador, muda alguns recursos, muda a forma como nós modificamos os casos, mas o planejamento, vocês veem que a gente sempre segue a mesma linha. Tá? Então, para ilustrar um pouco do que a gente tem feito nesses webinários educativos de terça-feira, eu trouxe para vocês hoje alguns casos, 2 casos em específico, sobre com birretração dos arcos, quando a gente precisa usar auxiliares de ancoragem para fazer a retração do arco superior, ao mesmo tempo que o arco inferior, e aí os elásticos intermaxilares 2 e 3 muitas vezes não têm efeito, porque você precisa distalizar os 4 hemiarcos, né? E por que eu trouxe esse tema hoje para vocês? Porque eu tenho um caso tratado com Invisalign, que eu fiz nessa temática, e agora, recentemente, eu também tenho evoluído um caso igualzinho tratando com selfie,
tá? Então, sempre batendo na tecla de que não é o alinhador que vai entregar a distalização, não é o alinhador que vai entregar a expansão, não é o alinhador que vai entregar o torque. Sempre será o planejamento do doutor. Então, sendo o mesmo doutor, né, o que eu sempre defendo, eu levanto a bandeira, é que a gente vai conseguir os mesmos resultados com qualquer marca de alinhador que vocês vão trabalhar. Eu, no caso, trabalho com essas duas, mas poderia ser outras. Eu tenho várias amigas, várias colegas e até alunas aqui na Team One que trabalham com 3, 4 marcas de alinhadores. E muito curioso que eu já ajudei a fazer, né, na consultoria, setups de outras marcas de alinhadores que eu mesma não trabalho com frequência no consultório, tá? Mas pensando sempre que a ideia central dos planejamentos é sempre a mesma, tá bom? Então, esse é o pensamento que eu quero deixar hoje aí na cabeça de vocês. Bom, então eu vou mostrar algumas imagens iniciais de um caso. Então, essa, por incrível que pareça, era a imagem inicial de um tratamento. Eu não tenho as radiografias dele, que a paciente, a gente começou e eu pedi as radiografias, foi entrando a pandemia depois, ela fez a documentação e iniciou um pouco depois. Então, eu não tenho essas radiografias, é uma pena que eu não encontrei, mas vocês vão ver a mecânica, né, a ideia central para vocês entenderem. Então, essas eram as arcadas da Mara, e vocês veem que ela não tem apinhamento, né? Ela tem uma biprotrusão esquelética de bases ósseas, uma paciente descendente da raça negra, né? Então, ela tinha já as bases ósseas biprotrusas e ela se incomodava a ponto de querer melhorar essa aparência, mas não aceitar extrações dentárias. Inclusive, ela tinha já a perda de um molar ali e ela não queria fechar esse espaço, ela não aceitava fazer 4 extrações. Tá? Então, a proposta do tratamento dela foi fazer uma distalização dos 2 arcos, né? E mesmo que tivesse que fazer uma ancoragem diferenciada com uma ancoragem esquelética. Tá? Então, nota que interessante, a gente estava em início de pandemia, quando a gente iniciou esse caso, e eu tinha que fazer para ela uma proposta dupla dentro do setup. Olha como a gente consegue personalizar os setups, né, de acordo com a nossa necessidade, visualizando aqui essa questão que é fazer 2 setups em um. Então, nesse caso, o que que eu fiz? Eu fiz um início do setup até o estágio 24, era um planejamento, contemplando IPRs em todas as faces interproximais, para que a gente pudesse fazer uma retração antecipada dos dentes anteriores, né? E com isso, verificar nesse momento se essa retração conquistada com o IPR era suficiente para a paciente. Caso ela ainda não estivesse satisfeita, eu iria seguir com a retração, tá? Fazendo então a distalização sequencial dos 2 arcos. Por que que foi feita essa decisão de grudar um planejamento no outro? Eu poderia ter feito um planejamento até o alinhador 25 e depois, caso ela quisesse mais, escaneasse e eu faria um outro planejamento, tá? E nesse momento nós fizemos assim, porque a paciente, a gente estava em pandemia e ela estava ficando 3 meses na França, 3 meses no Brasil, que ela é casada com um francês. Então, a gente tinha uma dificuldade também de nos vermos ali para fazer mudanças no meio do caminho, tá? Então, nesse momento, eu fiz esse planejamento, já coloquei os 4 parafusos de início, vejam que mesmo com o IPR, eu vou retrair todos os dentes simultaneamente, então isso só é possível quando você tem uma ancoragem, né, adicional, que não um elástico intermaxilar ou sem usar nada. Então, aqui eu fiz os IPRs no estágio inicial, retraí todos os dentes anteriores de uma vez, usando ancoragem em parafuso. Chegou nesse momento, a paciente ainda queria um pouco mais, e aí nós inserimos 4 parafusos aqui, extra-alveolares, né, para fazer as ativações em Power Arms, deixando esse componente fixo, pensando que essa paciente, ela não poderia, né, não teria possibilidade de me ver com muita frequência, tá? Então, por que que a gente escolheu fazer essa ancoragem dessa forma? Porque nós não teríamos ancoragem em elásticos intermaxilares de nenhuma maneira para que a gente fizesse a retração das 2 arcadas.
tá? Então, o alinhador vai ser muito eficiente em empurrar a coroa, e nesse caso, a gente deixou ali os parafusos com os power arms para fazer o tracionamento também das raízes, né? Manter isso em paralelo aqui, quanto mais paralela a força, melhor, né? Para a gente conseguir fazer as ativações aqui das translações em paralelismo. Tá? Então, foi um tratamento ousado de 56 pares de alinhadores. Essa era a quantidade de retração que nós tínhamos na sobrecorreção, né? Então, a gente tinha planejado, sim, uma quantidade bem ousada de retração, né? Como a gente vê aqui nessa sobrecorreção. E as finais, vocês veem que o dente era alinhado no início, ficou alinhado no final. Nós fizemos o implante que a gente tinha depois, né? Naquele espaço protético que sobrou, a gente fez o pino no final, fizemos a prótese e continuamos com a paciente em classe 1, tá? E esse foi o resultado no perfil dela, né? Então vejam que a gente consegue, aqui ela estava até com um pouco de projeção do pescoço, da linha do pescoço, mas o suporte de lábio aqui como é diferente, né? E esse foi a paciente que eu não tenho a tela inicial para fazer o comparativo, mas foi uma paciente que em face, depois disso ela ficou tão feliz, e nesse momento ela falou que ela estava pronta para a festa de casamento dela, porque antes ela era super complexada, tá? Então, realmente foi uma suavização aqui do perfil, que só com o IPR ela não ficou satisfeita, e aí nesse momento a gente ainda partiu para as retrações. Então, é um planejamento difícil, um caso, vamos dizer assim, de um grau de movimentos avançados, né? São graus desafiadores, mas que com um bom controle de coroa que o alinhador provê e uma ancoragem adicional, a gente consegue ter o resultado que você quer. A Maria Tereza perguntou se a opção do tracionamento superior está no pré e inferior no molar, se tem algum protocolo a escolher. Deixa eu voltar aqui para você ver. Não tem nada. Aqui no inferior, quanto mais curto o braço, achei que seria mais confortável, porque quanto mais você estende, como o buccal shelf aqui, Maria Tereza, ele é mais aberto, né? Vai depender muito da anatomia aqui do paciente. Eu fiz um braço mais curto. No superior, a gente poderia também ter colocado isso mais curto, mas a arcada, eu preferi jogar ela em pré-molar, né? Muito também pensando, né, na resultante dessa força, o que ela traria em benefício. No caso, aqui a gente faria essa força mais mesializada para você conseguir mais dentes anteriores, tá? E esse aqui seria mais uma ancoragem. Se nós fôssemos pensar nesse sistema como um ponto de distalização, fazer força ativa para distalização, talvez fosse melhor a gente levar essa força para anterior, que a gente conseguiria o maior fulcro da arcada. Mas nesse caso a gente usou mais como ancoragem e o próprio alinhador empurrava a coroa. Por isso que eu coloquei que aqui quem fazia a força dentária era o alinhador, tá? E o buccal shelf ele ficaria só na função ali de puxar aquelas raízes dentárias e ir ganhando aquele paralelismo. Tá? Eu poderia também, se a ideia é trazer as raízes, né, manter esses paralelismos, acompanhar radiograficamente e até mudar esses power arms de posição, tá? Não foi o que eu fiz, eu mantive eles ali como um sistema estático de ancoragem, tá bom? Esse é um sistema que você faz a ancoragem fixa para você não depender do paciente, porque você coloca o power arm, coloca o botão, coloca um amarrilho, uma cadeia elástica, né? Ou um E-link aqui para você fazer uma força mais uniforme, para que você consiga essa retração, tá? Então, esse é um sistema perfeito para ancoragem absoluta. Vamos pensar assim, porque você não depende de nada do paciente. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra situação que é um caso que eu estou tratando com o selfie da mesma maneira. A ideia é muito similar, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês é que o diagnóstico e o planejamento, eles não mudam de acordo com a marca do nosso alinhador. Então, eu fiz aquela proposta da retração, e nesse caso aqui, uma paciente mais jovem, eu também fiz a mesma proposta.
tá? Então, a paciente tinha uma biprotrusão esquelética de bases ósseas. Nesse caso, ela já tinha um pouco mais de problemas dentários, ela aceitava uma expansão, né? Um lado era uma classe 13 aqui, desse lado direito, uma subdivisão, né? Então, eu já teria aí um pouco mais para corrigir em relação a essa classe. Mas a proposta era muito similar, né? Se eu tivesse que fazer o tratamento da paciente com um pouco de distalização, eu teria que fazer a extração dos 4 sisos. Se eu quisesse fazer a retração anterior só, eu teria que fazer a extração de 4 prés, certo? Se eu fizesse a extração de 4 prés, pudesse ser necessário que eu fizesse a extração de mais 4 sisos no futuro. Então, eu teria que extrair 8 dentes. Desculpa. E aí, a nossa possibilidade, a nossa opção foi fazer a extração de 4 molares, os terceiros, e fazer de novo a distalização dessas arcadas. De novo, que eu digo que seria o mesmo planejamento que a gente tinha optado para aquele tratamento feito com Invisalign, mas dessa vez nós usaríamos o Selfie, tá? Então, as imagens radiográficas, essa eu já tenho a doc completa. Vocês veem a paciente hiperdivergente, né? Um padrão vertical de crescimento, ela teve. Aí hoje a gente tem paciente face longa, dólico facial severo, né? A presença dos terceiros, os incisivos vestibularizados e protruídos, a base até seguindo uma certa harmonia de bases ósseas. E aí nós projetamos um setup, né, que no Selfie, esse foi a primeira versão do visualizador, hoje já modificou, vocês vão ver na revisão, mas esse caso aqui a gente fez com distalização dos 4 hemiarcos, tá? Então, vocês vão ver uma distalização sequencial ali dos 4 hemiarcos, com a retração anterior no final, tá? Então, vamos ver do outro lado, vocês vão ter a distalização sequencial. Então, importante sempre da distalização sequencial é visualizar, vislumbrar a abertura dos diastemas entre os dentes, para que a gente possa ter um melhor abraçamento das coroas e um maior controle de translações, tá? Então, aqui como nós vemos, a distalização em outra velocidade, só para vocês poderem acompanhar. O Rodrigo perguntou se no Selfie existe só um tipo de attachment. A forma do attachment do Selfie, Rodrigo, é sempre essa. O que muda é a orientação, a posição dele, de acordo com a coroa e o tipo de movimento, tá? Então, se é para extrusão, ele tem a face oblíqua, né, inferior. Se é para rotação, ela vira lateral, sempre para dar um melhor engajamento ali do seu plástico, do seu alinhador no attachment. Mas os attachments do Selfie são sempre assim pequenos. Tem também attachments de angulação por 2 partes, depende muito do tamanho da coroa, tá? Lembrando sempre que os attachments do Selfie, eles são menores e em menos quantidade por causa do tipo do material, né? O copoliéster, o PET-A, ele tem ali um componente que ele tem mais retenção na coroa dentária, então ele não pede tantos attachments, tá bom? Então, só fiz um adendo aqui, respondendo ali a pergunta do Rodrigo. O relatório de sobreposição é ousado como aquele que nós vimos lá com o Invisalign também, na sobreposição. Então, no Selfie a gente também tem essa ferramenta, faz a sobreposição para a gente poder comparar e medir. O laboratório me devolveu alguns comentários sobre o caso, né? Porque o caso tinha os recortes nos 4 prés, porque eu ia usar ele em ancoragem esquelética. Eu aumentei a velocidade, porque eu já estava planejando fazer as ancoragens esqueléticas, então eu mantive o sequencial, mas eu corri mais, né, na velocidade dos movimentos simultâneos ali, quantos dentes eu ia distalizar ao mesmo tempo, apesar de manter a distalização sequencial, quantos dentes eu distalizava sequencialmente, simultaneamente. Não sei se deu para vocês entenderem, tá? Porque eu já tinha uma ancoragem extra e eu fiz uma coisa a mais nesse caso, que foi um jump vertical. Por quê? Como a paciente tinha um padrão vertical, eu fiz a intrusão dos segmentos posteriores e aí no final rodei um pouco essa mandíbula, né?
no sentido anti-horário para reduzir essa tendência à mordida aberta e também aí reduzir o sorriso gengival dela, evitar a sobreextrusão na hora da retração anterior. Então, esse é o caso. Vejam ali os alinhadores, né? Nesse caso, é um selfie, os attachments são menores mesmo, tá? Aqui mais próximos das incisais. E aqui uma diferença, né? Vocês notem que eu coloquei as ancoragens no alinhador, não coloquei power arm. Então, nesse caso, eu fiz o inferior aqui no alinhador, o paciente tinha um perfil colaborativo, né? Que eu apostei, e o superior do gancho do alinhador até o parafuso, fazendo uma resultante de força mais oblíqua, tá? Mais intrusiva, para auxiliar também nesse movimento superior que eu estava fazendo a impacção, né? A intrusão dos posteriores e também dos anteriores, evitando que na retração eu tivesse uma maior exposição gengival dos dentes dos incisivos. Tá? Então, existe uma diferença aqui em ter escolhido não ter feito power arm, mas ter feito esse movimento nos cuts do alinhador, tá bom? Vamos seguir aqui. E aí, a gente está vendo aqui as distalizações dos 4 hemiarcos ao mesmo tempo e que só são possíveis essas distalizações se nós tivermos uma ancoragem esquelética, tá? Porque senão não há sistema de elásticos intermaxilares que proveria para nós, né, que nos proveria essa eficiência em relação à ancoragem da distalização. E aqui eu trago para vocês o tratamento, a gente está evoluindo ele, eu estou com 8 meses de tratamento no Self, fazendo trocas de 10 em 10 dias, e aí a gente tem aqui, então, 8 meses de tratamento com as distalizações e as intrusões acontecendo de uma forma bastante interessante, tá? Então, num zoom para vocês, olha só para vocês terem um comparativo do movimento. Deixa eu ver até aqui, peraí, desculpa, não sei se eu não tenho o setup. Ah, o setup era o primeiro, desculpa. Então, aqui no estágio 17, a previsão que estava da abertura dos diastemas, né? E aí, aqui eu fiz um comparativo para vocês do setup, e esse já é o visualizador novo, ó, para vocês verem, com a imagem clínica, tá? Então, a região anterior, com essa abertura de mordida mesmo. Aqui as distalizações superiores, ancoradas, desculpa, em parafusos, então abertura, olha as distalizações acontecendo. Os inferiores também, com uma boa resposta, muito similar os espaços, os posicionamentos. Essa foto aqui poderia estar num ângulo melhor para a gente ver os diastemas dos prés. O lado esquerdo, notem aqui como a gente vem planificando o plano oclusal, né? O efeito do elástico numa resultante oblíqua, como a gente consegue um resultado melhor também na intrusão. O lado direito, a mesma coisa, né? Na planificação do plano oclusal, e aqui no sorriso da paciente, em 8 meses, né? Como a gente já vê também ali um resultado interessante em relação ao plano oclusal. A menor exposição, né, gengival da borda rosa, da linha rosa aqui da paciente. Tá? E ainda em evolução. Então, esse caso ainda não está finalizado, mas eu trago para vocês ele conforme a gente for evoluindo. É um tratamento longo, como nós vimos, e ele vai demandar um pouco mais de tempo, tá? Casos mais complexos, muitas vezes a gente não consegue entregar muito rápido, mas esse tipo de ancoragem, ele vai nos auxiliar, tá? Não só no tempo, mas também na melhora da eficiência do sistema. Então, quando a gente usa esse tipo de terapia auxiliar, a gente mantém a distalização sequencial, a gente pode brincar um pouco mais com o intervalo de troca ou o padrão de estagiamento sequencial, que eu falei, quantos dentes vêm simultaneamente na distalização, tá? E o sistema de ativação, vocês têm que programar se vocês querem ou não depender do paciente. Vocês podem depender do paciente, o paciente é colaborativo, o efeito é melhor biomecanicamente se você colocar esse elástico no alinhador, ou você tem que ficar independente dele e colocar botões, colocar power arms, tá? Então, tudo isso é necessário que a gente faça um planejamento.
Então, nesse caso, a decisão para usar auxiliares foi a previsibilidade do movimento, porque ele poderia ser eficaz sem isso? Não sei, eu acredito que não, nesse caso não teria como, tá? Mas com certeza ele se torna mais eficiente também quando a gente planeja os auxiliares. Tá bom? Então, eu trouxe um comparativo para vocês de 2 casos, um tratado com o Invisalign e um com Selfie, com o mesmo planejamento, para que a gente possa entender que a gente pode aplicar as mesmas mecânicas, as mesmas ideias em qualquer uma ou qualquer das marcas de alinhadores, tá? A Elida perguntou, tudo bem? Tudo bem, Elida, e você? Se percebemos que o plano oclusal está errado a angulação, só é possível modificar com a tomo? Não, se você está montando o setup e você percebe que esse plano oclusal está errado, o que você precisa, a referência que você tem para fazer essa correção é a foto do sorriso. Por isso é tão importante você ter uma foto de qualidade do sorriso. Aí a montagem do setup inicial ele vai estar de acordo, e aí você pode fazer os ajustes de movimentos de acordo com a necessidade. Não é a Tomo que vai te dar isso, ela pode te ajudar para você entender se você tem possibilidade de fazer mudanças de plano oclusal, ou até uma radiografia facial, né, frontal, para ver se isso não é esquelético, mas um pouco disso, mesmo que seja, você consegue fazer uma pequena compensação dentária, né, com alinhadores, ou maior se você fizer ancoragens com placa, mini placas ou parafusos ortodônticos, tá? Mas eu acredito que a Tomo hoje é um recurso muito legal, né? Que a gente pode utilizar em N situações, para te dar mais confiabilidade no planejamento, mas antigamente se fazia e não tinha Tomo, né? Então, hoje temos recursos? Temos, se puder, melhor ainda. Mas se não tivermos, eu acredito que se você tiver bom embasamento em outras imagens, outros exames, outros pontos clínicos, também vale para você fazer a correção, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, joia, agora a gente vai partir então para os planejamentos. Então, a ideia colocada, plantada a semente aí na cabeça de vocês. Eu vou apresentar para vocês ali onde o nosso site a gente consegue encontrar nos cursos, os webinars, os cursos para inscrição, no TPS as consultorias, né? E aí, como que vocês podem fazer para solicitar revisões de setups? A gente tem um serviço chamado TPS, e no TPS nós temos a possibilidade de fazer a consultoria para casos Invisalign e Selfie. Tá? Então, primeiro vamos falar de como a gente faz isso para Invisalign. Vocês entram no nosso site, pedem uma revisão de Clean Check, atentem-se que avaliações de caso também podem ser solicitadas e são gratuitas. Você enviar a foto e perguntar se esse caso serve, se dá, se ele pode ser feito de que forma, pedir uma dica, a gente também consegue fazer essa orientação para vocês, mesmo antes de vocês abrirem um serviço para Timoan, tá? É um serviço chamado avaliação de caso e é gratuito. Aí vocês preenchem ali, se vocês querem uma exclusividade com o consultor, põe o nome do paciente, as informações, suas considerações, e aí você elege um consultor ou deixa aleatoriamente o sistema distribuir, e nós vamos ter ali uma plataforma, como se fosse um e-mail só sobre os casos do TPS que você tem com os consultores, ali para você fazer as mudanças. Existe um chat ali que você conversa conosco dentro da plataforma da Timoan. Essa é a forma que nós fazemos as revisões de casos em Invisalign, tá bom? Agora eu vou abrir um caso, então, para a gente revisar junto. Dá licença que eu vou descompartilhar um pouquinho. Agora eu estou vendo que tem uma pergunta aqui da Elida, mas essa alteração tem que solicitar para o técnico? Nós não conseguimos. Nós conseguimos. Se for no Clean Check, Elida, você desenha isso no 3D, tá? Agora, se for no Selfie, no Clean Viewer, aí você tem que solicitar para o técnico. A Luciane pergunta, oi, Elaine, você tem o melhor controle de tórax anterior nesses casos de retração com Selfie? Oi, Lu, tudo bem? Em tese, nós temos um bom controle de torque no Selfie por causa do material. Não sei se vocês já experimentaram, mas o Selfie ele usa um material
que ele é um pouco mais rígido, ele é mais duro do que o Smart Track, né? Que é esse chamado copoliéster, o PET-A da Selfie, mas ele também tem memória elástica. Então, é um plástico que tem propriedades de memória elástica, a única diferença é que ele é mais durinho. Então, em tese, ele teria melhor, sim, melhor controle do torque. Tudo isso é muito novo, né, Lu? A gente não tem pesquisa científica para apontar isso, mas clinicamente eu estou vendo resultados bastante interessantes em controle de torque, né, e intrusões, tá? A gente tem visto expansões com menos mordidas abertas, intrusões com mais efetividade, sem mordidas abertas posteriores. E o apinhamento também se dissolve da mesma forma. Então, é interessante, eu acredito que a mudança do material possa estar incorrendo em algumas mudanças também dos resultados clínicos, tá? Deixa eu colocar aqui o outro caso para a gente compartilhar. Só um segundinho, gente. Deixa eu abrir que eu estava com ele aberto aqui na página. Eu vou revisar um caso agora que está comigo no TPS e é um caso de Invisa. Pera lá. Deixa eu achar vocês. Pronto. Deixa eu trazer só a janela para cá. Deixa eu ver se a Ana Paula está aqui, porque esse caso é um caso da Ana Paula. Ana Paula está aqui. Tudo bem, Ana? Eu peguei seu caso hoje aqui no TPS. Se você quiser falar, eu vi que você levantou a mãozinha. Se a Camila conseguir liberar seu microfone, a gente pode fazer a revisão ao vivo juntas. Deixa eu ver se ela consegue falar, Cá. Porque às vezes vocês estão no trânsito, vocês estão em N lugares aí que vocês não conseguem falar comigo. Deixa eu ver aqui. Libera o microfone da Ana Paula Facina para mim, Camila. Liberada. Oi, Elaine. Oi, tudo bem, Ana? Tudo. Então, olha, eu acabei os atendimentos faz 15 minutos, liguei aqui, aí dou de cara com esse caso, eu falei assim, eu conheço essa boca. Eu acabei antes do webinar, eu fui ver se tinha entrado alguns casos novos do TPS, aí eu escolhi o seu para colocar para a gente fazer a revisão, porque daí é Ai, legal que que já é um caso legal. novo, partindo do zero, para a gente poder fazer o raciocínio desde o início. Ah, que ótimo. Você quer brifar o caso para a gente? É uma criança, eu ocultei só as fotos de face e os nomes, tá bom? Tá ok. Ela fez uma disjunção de maxila, né, com um írax, porque os incisivos laterais estavam bem girovertidos. Essas fotos já são após a remoção do írax. Tá? Ela não tinha esse espaço onde eu pedi para o técnico colocar a guia de erupção para os dentes 12 e 22. Uhum. Já fiz faz tempo a interrupção, né, para ter a cicatrização da sutura palatina, mas e não fechou totalmente esse diastema entre 11 e 21. Já começaram a erupcionar os incisivos laterais. Essas fotos são do final do tratamento. Foi imediatamente quando eu removi o írex, ela está com uma contenção removível. Ela é super disciplinada de usar a contenção, tá tudo certinho. E o que aconteceu? Tá em topo, ela tá com uma língua super aí atrapalhando esse topo a topo aí dos incisivos superiores, tá com a fono, a gente está só aguardando agora fazer o clean check para melhorar a posição desses dentes e melhorar também o trabalho da fono. Joia. Paciente padrão 3, não. Uhum. Não, não, não. Radiograficamente não é padrão 3, não. Tá joia, Só só dentário. interferência de língua mesmo. Tá bom, combinado então. Então, aqui a proposta, a gente viu então os espaços criados com a expansão rápida, como a Ana falou. Tô vendo até um pouco de a inserção do freio aqui, parece ser um pouco baixa, né? Então, É que eu não gosto de mexer em freio de lábio antes da erupção de canino permanente, Elaine.
Tá, então é um ponto para observar, mas talvez por isso a gente não tenha feito, né? Não tenha Sim, acontecido naturalmente a redução aqui do diastema. Eu sim. gosto dessa ideia também de você primeiro fazer o movimento dentário, aguardar ali, porque quando o canino desce, ele força, né? Lateral, vem trazendo, convergindo as coroas de centrais, e pode ser que isso se autorresolva, até porque a criança ainda está em modificação também de altura de maxila Altura e de tudo maxila, mais. sim. Então, aqui a gente vai mantendo, mas é um ponto para a gente também já ir cuidando. E o Rodrigo colocou sobre uma pergunta importante, que é esse tracejado aqui na linha da barra inferior. Com o Invisalign, quando a gente vê esse tracejado, isso significa um jump, Rodrigo, tá? Então, o que que era o jump mesmo? Nós temos o jump em vários sentidos. A gente viu ali naquele meu caso um jump vertical, que é quando você faz a intrusão dos posteriores e aí a mordida faz um cloque, né? Ela faz um encaixe. Tá? Nesse caso, vamos ver qual é o tipo do jump que nós estamos visualizando aqui. Então, para isso, vocês precisam entrar aqui em ver correção da mordida, estágios, ver correção da mordida e colocar essa correção da mordida ao final do tratamento. É a forma mais elucidativa de a gente conseguir entender o que significa esse tracejado, tá? Então, veja, Rodrigo, que o tracejado foi para lá no último. Eu posso colocar ele no início e aí eu vou ver o jump acontecendo no começo. Ao longo do tratamento, ele traceja tudo e ele dilui durante o setup essa movimentação que é recorrente de uma repostura, um rearranjo dessa mandíbula, que no caso não é bom para a gente avaliar o clean check. Então, a gente deixa sempre isso ao final do tratamento, tá? Então, agora a gente vai dar o play aqui, ó. Nós vamos ver uma distalização de leve aqui, né, nessas arcadas. E o jump, ele tá fazendo o quê, ó? Olha lá o jump. Ele tá aqui no 27 e no 28 ele tá indo para trás. Ele tá fazendo um movimento de retrusão de mandíbula, tá? Corrigindo a classe 3 com um jump para trás, que é algo muito pouco provável de acontecer, né? Uhum. A não ser que fosse um caso cirúrgico. Um classe 2, às vezes, a gente vê essa mandíbula reposturar, né? A gente faz o jump para frente, né? Sendo o paciente em crescimento, tentando fazer um estímulo, né, da propulsão. Mas o classe 3, um pouco mais complexo para a gente fazer esse retroposicionamento, aqui, esse retroposicionamento da mandíbula. Eu, particularmente, não mantenho jump para classe 3, a não ser que eu perceba que essa posição que o paciente oclui tem relação com algum desvio funcional, né? Que ela tem uma interferência dentária que ela projeta, tá? Que eu não acho que seja a situação aqui, porque a paciente não tem edentação posterior e poderia muito livremente ir com essa mandíbula para frente ou para trás, tá? Então, nesse caso, eu tiraria esse jump posterior aqui, ó, esse jump final, vamos dizer assim, porque essa mandíbula tem pouquíssimas chances de fazer essa retrusão, esse pulo para trás com o uso do elástico de classe 3, tá? É uma paciente jovem, né? Ela deve ter quantos anos, Ana? Ai, acho que ou 9 ou 10. Deixa eu pegar o prontuário dela aqui. Eu nem Tá, lembro. então vamos pensar. A Ana Paula colocou um first para ela nessa fase. Então, o que deve ser feito nesse momento? Sempre quando a gente vai tratar uma criança e é uma fase interceptadora, que é a fase que ela tá, já fizemos ali um ganho, um benefício com a expansão rápida de maxila. Agora nós precisamos coordenar esses dentes, colocar essa casa em ordem para que a gente possa estabilizar essa posição atual que nós temos para guardar a troca dentária, certo? Então, eu limparia esses movimentos que eu tenho aqui, posteriores, tiraria essa distalização a mais e eu organizaria só os dentes anteriores, basicamente, e manteria esse padrão que ela tem. Então, o que falta agora aqui, talvez, é projetar levemente os incisivos, deixar esses dentes em posição, né? Espaço, como se fossem mantenedores de espaço.
O transverso, ela já trabalhou na disjunção, não acredito que a gente vá conseguir muito mais agora, e nem que seja necessário, né? Mas acho que vale um pouquinho de movimento, só para a gente manter como se fosse uma sobrecorreção, para evitar a tendência da recidiva, tá bom? Elaine, ela tem 9 anos e 6 meses. Tá, 9, 6 meses. Então, acho que valeria a pena a gente fazer uma pequena correção da região anterior sem alterar muito o posterior nesse momento, que a A gente já minha fez ideia aqui. é, desculpa te interromper, Elaine, eu não sei que Imagina, momento que eu pode ir posso falando. falar para não atrapalhar a sua linha de raciocínio. A minha ideia nesse tratamento é exatamente esse, trabalhar mais a pré-maxila de canino para frente, para melhorar essa postura e dar uma qualidade da parte da fono, a fono conseguir trabalhar, não ter interferência mais, que ela tá, como ela ficou um tempo sem os incisivos laterais, a língua meio que projeta. Numa das fotos, acho que você consegue ver que a língua está querendo entrar no diastema ali entre canino e Uhum. central, mas eu falo, coloca a língua para trás, coloca a língua para trás. E a fono está me pedindo urgentemente que eu melhore essa relação anterior. Então, a proposta é essa, não mexer mais no transversal, até eu coloquei, quando eu coloquei no TPS, que para variar a line faz uma expansão absurda, já expandi esse arco, mais na região anterior mesmo, e melhorar dar um trespasse para ela, né? Colocar essas coroas superiores um pouquinho mais para vestibular, né? A coroa do 21 e do 11, fechar esse diastema e melhorar esse contato anterior. Perfeito, então. Acho que a ideia é isso mesmo, e sempre que a gente pensa em tratar crianças, a gente tem que ser muito objetivo. Então, por exemplo, esse caso tem o jump, nós vamos remover, tá? Então, a gente vai remover o jump da mandíbula, que foi feito ali, a gente está visualizando que tem. E quando a gente remove, quando a gente cria aqui, ó, eu coloquei para vocês no 3D, né, no ativar modificações, vejam a quantidade de pulo, ó, na sobreposição da correção da mordida. Olha só onde estava e para onde eles levaram o dente. Então, a quantidade de pulo para trás que eles deram, e não é o que a gente quer, a gente não vai conseguir. Querer a gente até queria, tá? Mas isso não vai Não é acontecer. Então, possível. primeira coisa, vamos remover o jump dessa mandíbula e a gente vai ver que esse overjet ficaria mais justo, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Nós temos que compensar, talvez, um pouco mais, né, esses espaços anteriores, se a gente quiser deixar um trespasse um pouco mais solto, tá? Nesse caso, valeria super a pena ver uma tele, mas eu acredito que esses incisivos a gente possa projetar um pouquinho ainda. Então, se fosse um paciente, sendo um paciente jovem, né, eu faria um pouquinho mais de projeção desses incisivos para tirar ele do topo, né? E os inferiores, querendo fazer a redução dos espaços, até poderia fazer um pouco de desgaste aqui nos molares descidos, tá? Se radiograficamente a gente tiver possibilidade de trazer esses dentes um pouco mais para trás, tá? Os caninos e os incisivos, de acordo com a largura radicular aqui, né, desse molar descido aqui, tá bom? Seria uma possibilidade. Então, nesse caso, a gente vai remover o jump da mandíbula, e aí, com isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai estar nessa posição aqui, deixa eu voltar aqui para vocês, como era a posição, né, que nós tínhamos finalizado aqui, ó, antes do jump. Então, olha como ficou justo, tá vendo? E aí, como a gente vai corrigir esse trespasse? A gente vai aumentar os espaços na mesial de 1.2 e 2.2, que nem erupcionaram, né? A guia está aqui até girada, mantendo espaço, mas na verdade, conforme esse dente vem nascendo, a gente não vai conseguir, né? Fazer ele encaixar passivamente aqui dentro, tá? Então, aumentar os espaços residuais por projeção de 1.1 e 2.1 para corrigir a sobressalência final, tá?
Então, a ideia, veja se você concorda, Ana, seria projetar um pouco mais os incisivos, deixando espaço maior aqui, que tudo bem também não usar, porque ainda você vai trocar canino, vai trocar molares, ainda vai ter um ajuste ali de espaço livre de Nancy, e depois você Uhum. pode resolver o que fazer. O importante é o que você falou, é organizar os incisivos para você poder dar funcionalmente ali um espaço para a Uhum. língua se posicionar, tá? Então, a gente removeria o jump e aumenta os espaços residuais aqui para o 1.2 e o 2.2. E eu acho que a expansão, como você falou, ela foi exagerada para quem já fez uma expansão rápida. Então, isso sim dá para a gente mexer aqui no nosso 3D. Então, eu ligaria aqui a ferramenta do arco, com referência na sobreposição, que é a posição inicial, eu reduziria essa expansão aqui, ó, porque eu já trabalhei nisso aqui, tá? Na nossa disjunção. Poderia até deixar, ó. Olha, fica bem próximo à sombra inicial, tá? E Uhum. nesse momento, olha, veja que já aparecem os espaços ali que eu comentei com vocês. Então, a gente poderia até graduar esses espaços, olha, não aqui atrás, mas na mesial e distal de incisivos, olha, até espaços iguais, só para a gente ter como referência. E vejam como a gente acaba projetando mesmo os incisivos, ó. Joia. Tá? E aí, com isso, eu reduzi a expansão aqui posterior, eu preciso coordenar o arco inferior. Então, vejam o arco superior como ele está agora, sem a expansão, e o inferior bem expandido. Então, agora o que que eu faço? Eu vou clicar aqui, olha, na ferramenta de coordenar o inferior para o superior, e ele vai dar um pulinho para dentro, fazendo essa contração, tá? E aí, esses espaços eu posso remover, indente, remove esses espaços aqui, ou mantém. Como ele é um padrão 3, eu vou até remover, não vou deixar os espaços aqui inferiores, só para a gente conseguir sobrecorrigir um pouquinho esse trespasse. Não vai ser esse trespasse, ele ainda vai remover o jump, né? Então, eu já vou deixar assim, só para ele reconsiderar, tá bom? Importantíssimo, que chama muita atenção. Apareceu uma bolinha aqui de avaliação do movimento de extrusão. Então, se eu quiser colocar um attachment otimizado aqui, eu consigo, mas aqui não tem, porque o paciente é first, então tem que deixar enviar para eles e devolver de volta com um attachment. E outro ponto que eu vejo aqui, que às vezes engana muito, quando vocês têm dois recursos aqui entrando ao mesmo tempo nessa coroa, é porque um vai entrar antes e o outro depois. Nesse movimento que eu tenho, o que que vocês acham que é mais importante? O controle do torque ou a extrusão desse incisivo? O que que você acha, Ana, que é mais importante aqui nesse movimento? A prioridade clínica. O que vai entrar primeiro no estagiamento, é isso? Não, qual dos... Ó, esse deve ser uma extrusão, ele foi colocado para uma extrusão. Sim. E o Power Read, ele foi colocado para Para um controle do torque torque. lingual. Aham. Desses dois movimentos que eles têm recursos entrando em estágios diferentes, que faz uma confusão danada na evolução do nosso tratamento, eu vou Sim. sugerir a gente escolher um recurso, não A dois. extrusão. Perfeito. Então, aqui olhou esse negócio em dois no 3D, tem que remover um, tá? E Tá. aí você vai pedir para entrar esse attachment lá no estágio inicial, tá? Então, Uhum. iniciar todos os attachments no estágio 1, tá? Essa seria uma ideia. Ou se você quisesse no 2, no 3, para iniciar. Qual é o estágio que você gosta de entrar? Aqui tá entrando tudo no 1. Depende de quando vai chegar isso para mim, porque eu vou sair de férias, eu tenho que organizar a minha vida, mas pode colocar tudo no 1 se for chegar agora já. Eu vou Tá aprovar bom. E assim que olha aqui onde voltar. estava entrando esse attachment, ó. Só lá no estágio Não, 12, tem que tá? trazer, tem que colocar antes, sem dúvida. Exatamente, porque o Power Read, ele estava entrando no estágio número 1. Ó, vou acertar só essa angulação, vou deixar ele angulado, mas eu não preciso angular mais do que ele estava, tá? Ele pode manter a forma inicial. Lembra que a gente fala para não angular por conta do germe dos caninos? Mas também não precisa fazer a mais, ó.
Pode manter onde ele está, é suficiente aqui, tá bom? Joia. Eu acho que a ideia é isso, e esse aqui ele vai colocar o attachment faltante. Na verdade, com esse movimento que nós fizemos da redução da expansão, nós já criamos esses espaços anteriores. Então, eu vou tirar essa daqui, ó. Finalizar, eu vou deixar só uma referência para o Proverjet, tá? Com a sobressalência. Levemente folgada. Para ele saber que eu não quero ela tão justa, tá? E aí eu vou enviar para o Levemente técnico dessa folgada é a forma. primeira vez que eu leio isso. E o técnico entende? O quê? O levemente folgada? Eles falam que não, mas o que você não quer é justa, certo? Então, para a Certo. gente, que a gente não sabe a hora que tirar o jump o que vem, Quanto porque vai eu não ficar? sei. Sim, sim. Exato. Então, ter um impreciso com impreciso tanto faz, porque isso talvez no final a gente possa mudar. Se não tivesse o jump, eu não escreveria assim, eu faria no 3D já, tá? Entendi. Mas como tem o jump, eu não consigo fazer as mudanças, não consigo visualizar o que é essa arcada sem o jump, aí a gente vai deixar assim. Entendi. Tá bom? E Ai, aqui, obrigada, então, Elaine. eu gosto da ideia dos elásticos de classe 3 aqui. Você acha que ela vai usar? Vai, ela usa sim. Então tá bom. Eu vou jogar esse botão aqui mais para mesial. Deixa eu ver se ele vai deixar. Ele não tá deixando. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu pedir para ele se ele consegue deslocar, porque no 3D não vai. Deslocar o cut de 26 para mesial. E aqui a mesma coisa, Essa tá? coisa. Para reduzir as distâncias, tá? E eu acho que é isso. Depois, quando voltar sem o jump, esse caso está comigo no TPS, né? Então a gente Uhum. revisa no final, tá bom? Eu vejo ele de Tá novo para ótimo. ver essa questão aqui do overjet, combinado? Combinado. Muito obrigada, Elaine. Nossa, que Obrigada a bom que eu você, entrei. Ana. Eu consegui entrar no webinar. Que Adorei, bom, obrigada obrigada. por ter emprestado aí o seu caso. Beijo. Vamos corrigir para não deixar contatos pesados aqui. Tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui só uma pergunta que tem aqui no chat. A Elizabeth, oi Elizabeth, tudo bem? Sobre o jump, quando a gente faz intrusão, normalmente isso vem automático, né? Digo, não precisamos pedir, precisa pedir sim, porque senão eles podem fazer, eu já vi fazer a intrusão do superior e a extrusão do inferior. Isso não é jump, isso é ajuste de plano oclusal, com intrusão e extrusão. Eu pedi intrusão de todos os dentes superiores em um caso que eu vou usar mini implantes e o CleanCheck voltou com os dentes separados, sem oclusão. Eu deveria ter pedido jump? Deveria, tá vendo? Nem sempre eles entendem. A questão é que às vezes o técnico ele tem um entendimento ou é mais experiente, a outras ele dá só o que você solicita, tá bom? Ana Maria Coimbra, nesse caso que levou o recorte para mesa, é necessário um attachment para retenção? Não, Ana Maria, porque o botão ele vai no dente, então ele não vai deslocar o seu alinhador. E se você notar, é que agora eu já mandei, mas os outros dentes eles tinham attachments, então não é necessário, não se preocupe, tá bom? E até interessante, como é uma criança e tem as coroas curtas, o melhor é botar os elásticos ancorados em dente e não no alinhador, tá bom? Justamente para não deslocar. Fechado? Eu vou entrar com vocês agora para fazer só uma revisão de um caso selfie e aí a gente pode encerrar a nossa noite de estudos hoje, gente. Deixa eu abrir aqui a página, só um minutinho. Pronto. Pera, que eu já vou publicar aqui para vocês. Vamos entrar então agora para revisar um setup no CleanViewer, que é o visualizador do selfie, tá? Então, como nós temos aqui também, né, da mesma forma que nós temos com os casos em Invisalign, tem o visualizador que é o CleanCheck e no selfie chamamos de CleanViewer. E esses são
as fotos que vem aqui do lado, a visualização, a barra de estágios e as ferramentas que nós temos. Uma diferença é que no setup do CleanViewer nós não temos as ferramentas do 3D. Provavelmente elas chegarão só em janeiro do ano que vem, com um novo visualizador chamado Iorto, tá? Então aqui o que que nós vamos ver, ó? Conforme a gente dá o play, nós também vemos os movimentos estagiados, né? Os movimentos correndo, e esse caso ele também me traz um jump, e o jump do selfie ele é sinalizado na última barra de cor cinza, tá? Vocês vão ver que nesse último alinhador ele também tem um pulo, ó. Ele tem um pequeno pulinho, que é o quê? Um jump, aquele que nós vimos, era um jump antero-posterior. Esse é um jump lateral. O jump lateral, ele faz o quê? Correções de linha média. Em que caso a gente pode até acreditar num jump lateral? Super difícil, né? A gente vai dizer que a previsibilidade, o prognóstico é duvidoso, mas esses casos eu gosto de usar um jump quando eu acho que o paciente tem um shift funcional. Notem, aqui não vou mostrar toda a face da paciente, mas notem como ela tem um desvio na oclusão, ela leva uma assimetria e esse mento ele desvia à direita, tá? Então, nesses casos, sendo um paciente jovem, eu posso ter a sensação de que o paciente morde em outro lugar e por um contato prematuro, né? Porque os arcos no transverso não são coordenados, eu tenho esse desvio funcional da mandíbula para a direita. Então, o que que eu pedi para ele? Eu falei, coordene os arcos para mim no transverso, de modo que no final você me dê um jump para coincidir linhas médias. E foi isso que ele fez. Ó, quando eu olho aqui no início, ó, eu vou tirar os attachments só para vocês verem como é a arcada dela, ó. Então, aqui eu tenho uma arcada, e aqui, esse lado, eu tenho um dente cruzado. Então, pode ser que por conta desse dente cruzado, essa mandíbula ela desloque à direita. E como a gente vai saber isso? A gente pode tentar levar essa paciente para uma relação cêntrica, ou até, nesse caso, é fácil, porque manipulando a criança, isso você já vê, já sente a interferência. É um caso mais fácil de diagnosticar. Então, o que que eu faço? Eu corrijo aqui essa mordida cruzada, e nesse momento, ao invés de fazer IPR do lado esquerdo, eu uso um elástico de linha média para fazer essa correção, tá? Então, aqui eu joguei um elástico de classe 3, tá? E esse lado, se eu quiser, eu posso colocar um elástico de classe 2 também, não sei porque ele não colocou, acho que eu havia pedido, mas a gente pede novamente para fazer o ajuste dessa linha média, tá bom? Deixa eu ver o que mais. A Márcia colocou, onde visualizamos a medida de overbet e overjet no site? No selfie não tem, aqui não tem a tabela, mas se você precisar, você pode perguntar, que o laboratório te coloca isso aqui nas mensagens, tá bom? E também eu acho que sempre a maior ideia aqui é que a gente veja isso em relação, com certeza, ao setup. Tá? Então, considerem sempre o padrão do paciente, se é um padrão 2, 3, se é um padrão 1, para poder graduar a finalização desse overjet e overbite, paciente vertical, horizontal, tudo isso influencia na quantidade final que você programa aí para o setup, ok? Então, vamos lá. Aqui demos o play, então a ideia é essa, ó, coordenar, basicamente uma recoordenação de arcos, para que a gente consiga fazer essa intercuspidação. Então, no meu ponto de vista, nesse caso, está faltando cuts de elástico de classe 2, e nessa situação aqui, ó, que eu tenho os movimentos, eu posso colocar na distal desse molar, deslocando dessa vez o attachment tramesial. Aí sim, Ana Maria, faz sentido a gente colocar, deixar o attachment mesial e o cut distal, porque o elástico vai estar preso no alinhador, tá? E aqui eu colocaria ele, provavelmente aqui no canino, ó. Tá bom? Então, esse é um movimento que está sendo feito, e aí tem um leve jump, ó. Aqui eu tenho um ajuste dos dentes, esse ajuste eu faria todo simultaneamente, olha, notem que você tem uma expansão aqui nesse semiarco,
e uma recoordenação de forma aqui nos press, mas daria para a gente fazer isso tudo ao mesmo tempo, tá? Eu gosto de movimentos simultâneos, e aqui ele tem um movimento simultâneo, mas ele faz um vai e vem, né? Então, esse vai e vem eu tiraria, tá? E desse lado aqui, olha, você também tem movimentos simultâneos, é uma arcada que corrige, esse giro é mais difícil e no finalzinho vem ali o jump, tá? Tudo bem? Vamos fazer um pouco da leitura? Olhem só, observem que eu pedi aqui, esse caso é meu do consultório, tá? Esse caso eu pedi aqui alguns batentes de desoclusão, por quê? Quando você faz essa recoordenação e você quer fazer o descruzamento posterior, o ideal é tratar essa mordida um pouco mais desocluída. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu coloquei os bite ramps aqui, e os bite ramps do self eu tenho achado interessante porque ele é um pouco mais durinho, né? Forma de conferir bite ramp é assim. Põe essa vista posteriorizada e vocês têm que ver que no estágio número 0 ou 1, você tem o toque fantasma dos bites. Por que isso? Porque você precisa ter o levante da mordida, tá bom? Então eu não poderia ter todos os dentes assim, ó. Eu tenho que ter eles assim, ó, meio fantasmagóricos, para que você consiga fazer esse levante, ok? E aí nesse caso, é importante o elástico para forçar um pouco, né, a reprogramação muscular, os bite para ajudarem a desconstruir, a desocluir esses arcos, e essa coordenação do arco que só o digital vai poder desenhar para você pós-jump, ok? Attachments. Então, nós temos aqui muitos attachments orientados para torque e expansão, que é essa aba inferior, né? A maioria deles. Aqui não precisa nem falar que é um attachment de controle de raiz, né? Para fazer angulação. E nesse lateral, o padrão seria um attachment como esse, mas ele lançou um vertical, provavelmente por conta da angulação maior e a ineficiência, a impossibilidade de colocar duas peças. Então, ele jogou aqui um vertical. Eu, particularmente, gosto mais aqui do horizontal, tá? Então, esse caso aqui, eu vou pedir um attachment horizontal para fazer mais fulcro na raiz, para gerar momento contra momento. Tudo bem? Deixa eu ver as perguntas. A Elida perguntou se para trabalhar esse movimento expande o 16 e lingualiza o 46, ou só a coordenação dos arcos é suficiente. A coordenação dos arcos, Elida, ela foi feita exatamente assim, ó. Vamos observar aqui, ó. Início, ó. Olha o movimento. Ele expande o 16 e contrai o 46. É justamente assim que a gente vai fazer a coordenação dos arcos, tá? Tá correto, tá perfeita a ideia. Então, nesse caso, que eu vou fazer a mudança, o que que eu mudaria nesse tratamento, tá? Eu trocaria esse attachment, que eu quero um attachment horizontal, e eu colocaria os cuts de uso de elástico aqui, ó, classe 2, nesse dente. Então, eu vou abrir aqui para fazer mudanças, eu coloco não, então eu vou colocar, trocar attachment de 22 para horizontal, eu vou colocar adicionar cuts do tipo gancho, porque poderia ser recorte para botão, né? Em 13, remover attachment, não vai caber tudo, né? E 46 na distal, trazer o attachment para a mesial, tá? E o que mais que eu vou fazer nesse caso? Acho que é isso. O resto eu gosto do planejamento, ó. Tem os giros. Acho difícil esse giro entregar no primeiro, então já estou vendo a baixa previsibilidade dele, mas vai ser IPR, paciente jovem, tá? Mas eu já sei que pode me pedir um pouquinho de alinhadores de refinamento também por conta desses giros de press, ok? Dúvidas em relação a isso? Nesse caso, então, aqui o que eu faria? Eu enviaria só essas mudanças e aguardaria voltar a próxima revisão do setup do Clean Viewer aqui também. Tudo bem, gente? Então, vocês viram que as ideias, o raciocínio é o mesmo, o que muda só é onde vocês vão usar as ferramentas que vocês colocam ali, tá bom? Vamos finalizar agora aqui nossa aula, deixa eu só abrir os últimos slides para que a gente consiga finalizar e seguir aqui com o nosso webinar. Deixa eu só abrir aqui de novo, peraí que eu perdi a nossa página.
Dúvidas, coloquem para mim, por favor, no Q&A ou no chat. Eu não estou vendo nenhuma pergunta em aberto. Acredito que esteja tudo bem, tá? Então, nós vimos ali que a gente pode fazer os pedidos das revisões dentro da plataforma. E quando a gente tem revisões de setup self, vocês têm a mesma forma de compartilhar lá na nossa plataforma da Team One, pedir o TPS self. E se você fizer parte do nosso clube, você estiver no nosso grupo de estudo do Self, ao invés de fazer daquela forma, vocês podem ter essa assessoria de forma gratuita por um período, tá? Apenas clicando, solicitando as mentorias dentro da plataforma da Self. Então, vocês sendo do Clube Self, que é um grupo fechado de educação do Self, nesse início da educação Self, vocês têm um benefício que é o TPS Self sem custo, tá bom? Então, vocês podem, para fazer parte da educação do Self, se inscreverem gratuitamente no nosso clube. Depois disso, se vocês preferirem comprar cursos para entender sobre o Self, né, ao invés de trabalharem só nas educações dos webinários do clube, que tem um conteúdo já todo estratificado de educação, existe também a possibilidade de vocês fazerem cursos, tá? Tem videoaulas, que é o modelo 1, tem um curso presencial de 1 dia, que é o modelo 2, e tem o curso presencial de 2 dias para doutores que não têm tanta experiência com o digital, tá bom? E ali, então, olha, quem já tá dentro do clube da Self, pede o TPS Self pela página Self, clicando em solicitar mentoria. Vocês também terão aquele chat, como nós falamos, sobre cada caso, mas aí não é dentro da plataforma da Team One, é dentro da plataforma Self, ok? Tudo bem? Então visitem lá o nosso site para conhecer os webinários gratuitos, verem os nossos replays, os nossos cursos Invisalign, Self e conferir os links de inscrição e os próximos cursos que nós temos, tá? A nossa agenda está toda lá. Ah, eu precisava falar, que eu esqueci de falar do nosso próximo curso que está lançado, que é o Super Class, da doutora Soraya Onishi, que é um curso de 2 dias sobre tratamento de pacientes em crescimento com fluxo digital. E essa semana, quem fizer a inscrição no Super Class ganha também a inscrição do Index 23, que é um congresso de 3 dias que acontece na semana que vem aqui em São Paulo, que é acho que é o maior evento aí disruptivo e tecnológico da Odonto esse ano, tá? Então, atentem-se, entrem lá no site, os primeiros inscritos ganharão a inscrição também do Index. Então, Super Class da Soraya Onishi e Index, tá? E a gente se encontra lá. Lembrando que vocês têm desconto de 10% sendo aluno da Team One ou afiliado da Abralo Digital, para todos os cursos, inclusive para o Super Class. Vocês podem pedir e ainda ganhar a inscrição do Index, tá bom? Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Maria colocou no giro do pré, você pode entrar e combinar ou você espera terminar? Nesse caso, eu vou esperar, Maria, Tereza, eu vou esperar para ver qual é o resultado que eu consigo com os alinhadores, tá? Tati, um beijo, obrigada. Cris, Márcia, Marisa, um beijo para todos, gente. E eu vejo vocês lá no Index na semana que vem. Não percam, dia 28 a gente vai estar na sala do Selfie, 9 da manhã, e vai ser meu aniversário. Então vai lá, todo mundo, eu quero ver todo mundo conosco no Index. E no dia 29, 9h30 da manhã, eu estou no palco do Trend Show falando sobre inteligência artificial e ortodontia. Vai ser um prazer ter vocês lá. E nos procurem também no Hub, no stand da Team One. A gente vai estar com um stand lá dentro da feira, fazendo TPS e encontrando vocês para dar um abraço presencial depois de tanta curso, tanta aula online, tá bom? Um beijo para todos e boa noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau.